Loop for e loop while. Você conhece? Você sabe fazer? Sabe como utilizar? Quando utilizar o for? Quando utilizar o while? Nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo e na prática, tudo bem em detalhes, como que a gente faz, como que a gente usa cada um deles. Então, vem comigo! Olá, muito prazer. Eu sou o Jefferson, criador do canal, e aqui você é muito bem-vindo. E bora começar com o nosso conteúdo. Bom, primeira coisa, a gente vai falar do loop for. O loop for, ele é um laço de repetição, ou seja, quando a gente quer fazer alguma repetição, algum laço ali, algum looping, né? A gente utiliza o for ou while. Mas qual que é a diferença de um e do outro? Eu vou falar primeiro aqui do for, depois eu te explico do while, tá bom? Então é o seguinte, o for a gente usa quando a gente quer fazer uma repetição e a gente já sabe até quantas vezes a gente quer fazer essa repetição. Vamos supor que a gente tem uma lista com 10 elementos. A gente vai ler essa lista. Então a gente sabe que a gente vai ler essa lista com 10 elementos, vai ser um looping que vai fazer ali 10 iterações, correto? Porque a lista tem 10 elementos. Então a gente já conhece isso, já sabe ali a quantidade de vezes que vai ser feito aquele looping, né? Aquele giro, vamos dizer assim, e vai executar determinada tarefa dentro dele. Então olha só, eu trouxe uns exemplos aqui. Primeira coisa, a gente vai criar aqui uma lista com 3 elementos, tá? Leite, frutas e carne. E depois a gente vai chamar o for, coloca o in, lista mercado. Aqui uma coisa que eu quero te explicar é a sintaxe do for. É a sintaxe de construção do comando. Isso também está na documentação da linguagem, do Python, e em todas as linguagens de programação o for e o while funcionam semelhantes, é da mesma forma. Então aqui é o comando for, aqui essa é a variável de repetição, ou seja, de interação que ele vai fazer. O i geralmente é de iteração, mas nada impede que você deixe x, deixe uma palavra, ou seja, aqui pode ser qualquer coisa escrita, tá bom? Eu vou até mudar, colocar aqui, ó, vou colocar meu nome, Jefferson, tá? E aí você faz o que? In, ou seja, para cada interação in dentro da lista do mercado, aqui poderia ser um data frame também, um array, qualquer coisa. Então eu vou somente imprimir o item. Qual que é o item? É a vez que ele estiver passando, ele vai ter aqui o item. Então vamos supor, aqui eu coloco Jefferson. Ó, se eu executar, ele vai funcionar. Geralmente o i é porque em toda a documentação, todo artigo que você constar, livros, sempre vai estar o i de iteração, de repetição. Então por isso que geralmente fica o i. Mas pode ser aqui item, você pode escrever também a palavra item, da forma que você achar melhor e achar que é mais tranquilo para você entender ali. Então a cada vez que ele passa, esse i aqui da interação, ele vai ter o valor dessa lista. E a cada vez que ele passar e tiver naquela interação, a gente está mandando ele imprimir o i. Então, ó, se a gente executar aqui também com i, da mesma coisa. Então, a primeira vez, ele estava aqui, ó, o looping começou, certo? Então, a primeira vez ele estava aqui. Passou aqui, imprimiu, print i. A segunda vez, ele estava aqui. A terceira vez, ele estava aqui, imprimiu. E aqui ele vai seguindo a ordem. Enquanto ele for achando elementos, ele vai fazendo looping e vai exibindo a informação. Se tivesse 10, se tivesse 1000, ele ia fazer 10 iterações, 1000 iterações e assim por diante. Então essa aqui foi a sintaxe do for da forma mais crua ali, da forma mais simples, tá? Aqui a gente pode fazer também um contador com for, se a gente quer contar alguma coisa. Por exemplo, a gente faz o for, coloca aqui, ó, contador in, e aqui a gente cria um range aqui com a função range de 0 a 5. Só que ele vai mostrar até a 4, quer ver? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, ou seja, de 0 a 4. Ah, por que ele fez até 4 se a gente colocou até 5? Porque o 5 é exclusivo, ou seja, ele vai até o 4, e aí fez o 4, parou. Se a gente quisesse que fosse até o 5, ou seja, que ele mostrasse até o 5, a gente teria que colocar 6 aqui. Olha lá, porque aí ele vai até o 5 e para. Fez o 5, passou do 5, parou. Entendeu? Isso que significa ali o exclusivo. Uma coisa que a gente pode fazer também são operações dentro do for. Por exemplo, a gente vai criar uma lista aqui com os números de 1 a 10. E para cada vez que ele passar nessa lista, ele vai exibir um número aqui. Só que observa que a gente está colocando um if dentro do nosso for. Esse if vai fazer o quê? A gente quer exibir somente os números pares. E como que a gente faz para saber se um número é par?
A gente pega o resto da divisão. Se o resto da divisão for 0, significa que o número é par. Então no Python aqui, ou seja, o módulo da divisão, né? O módulo representado aqui por esse sinal aqui de percentual. Então a gente vai fazer um if c, né? Esse número que o for está passando, o módulo dele ali dividido por 2, né? For 0, então ele vai imprimir, porque o número é par. Olha lá, se a gente rodar, tá vendo? 2, 4, 6, 8 e 10. Ou seja, a gente consegue colocar condições dentro do for. A gente pode também imprimir números, por exemplo, de 0 a 100 com intervalo de 2 em 2. Olha lá, tá vendo? A gente faz um for i de interação, coloca um range aqui de 0 a 101, porque é exclusivo, então ele vai fazer até 100. 2, ou seja, ele vai de 2 em 2 e a gente vai imprimindo isso, tá vendo? Aí ele faz rapidinho. String também a gente consegue imprimir cada caractere de uma string for, olha lá. Como string é uma sequência ali de caractere, então a gente consegue pegar o caractere dentro de uma string e imprimindo caractere por caractere. A gente consegue também fazer os chamados loop for aninhado ou for aninhado, que é o que? São for dentro de for. Então o que a gente faz? A gente vai fazer aqui um exemplo, vamos supor que a gente tem um for aqui, que ele vai fazer de 0 ao 5 exclusivo, ou seja, de 0 a 4. Então ele vai passar 5 vezes, 0, 1, 2, 3, 4. Aí, cada vez que ele estiver passando, ele vai fazer um outro for. E aí ele vai fazer o que? Se o A estiver dentro de 0 a 5, ele vai imprimir o A. Esse A aqui é a interação, tá? Então ele vai fazer o que? Se o A aqui, a interação, estiver entre 0 e 5, ele vai imprimir esse A. Ou seja, ele fez aqui de 0 a 5 para cada for dentro de for. A gente pode também fazer operações com listas dentro de for. Olha lá, a gente vai criar uma lista aqui chamada lista B. A gente está criando uma variável chamada soma, que inicialmente ela é igual a 0. E a gente, toda vez que lê um elemento da lista, vai fazer aqui double i, que vai ser o quê? O i, que é o elemento da lista, vezes 2. E a gente vai adicionar isso, vai somando isso à nossa variável chamada soma. No final desse resultado, a gente tem 462. Porque aqui ele fez o quê? Olha lá, então primeira vez que ele passou era 32. 32 vezes 2 vai dar 64. Aí ele armazenou 64 nessa variável double i aqui, tá? Que ou seja, é o dobro de i. Então aqui está valendo 64. Aí na linha de baixo, a variável soma ainda está 0. Então ele pegou aqui 0. Aqui esse sinal de mais igual é a atribuição no Python, tá? Então aqui ele está dizendo o seguinte, ele vai sempre incrementar aquele valor ao resultado que já está ali. Então, só que como está 0, a primeira vez então ele vai atribuir aqui, ele vai acrescentar, vai somar a essa variável, então vai ser 64. Aí ele volta. Aí a segunda passada é 53. Aí ele vai fazer 53 vezes 2 vai dar 106. Aí o que ele vai fazer? Ele vem para a linha de baixo. Aqui já está o 64 da primeira passada. Ele vai fazer 64 mais 106 e vai armazenar o resultado na soma. E assim por diante, até terminar aqui os elementos da lista e ele chegou no número total de 462. Aqui também dá para a gente fazer aqui um loop dentro de listas que tem listas dentro, né? Como que é isso? Listas são elementos em Python, são objetos que você pode ter listas dentro de listas. Inclusive eu vou deixar um link aqui na descrição, que é um vídeo só falando de listas, que é como cria, como exclui, como faz operações com listas, explica bem em detalhes, depois vale a pena você dar uma olhada. Mas enfim, listas são conjunto de elementos ali, são objetos que armazenam uma espécie de uma lista mesmo dentro, tá? Em resumo é isso. E aqui, para cada vez que ele passar dentro das listas, ele vai imprimir o valor, olha lá. Então aqui, ele imprimiu esse valor dessa lista, depois na segunda vez ele imprimiu essa lista toda, depois essa lista toda. Aí a gente pode também querer imprimir os itens dentro da lista e fazer uma contagem. Então olha lá, só a gente executar aqui, ele vai fazer o mesmo procedimento, tá vendo? Aqui eu trouxe um outro exemplo de um if dentro do for, e aqui nesse item ele vai fazer o que? Toda vez que estiver passando o for aqui por um elemento da lista, toda vez que estiver fazendo a repetição, ele vai verificar se o item, ou seja, aquele elemento que ele está passando ali, sai igual a 5. Se for, ele vai dar uma mensagem aqui, número encontrado na lista. Olha lá, como só tem um, ele só deu a mensagem 2 vezes. Se a gente mudar, por exemplo, aqui, e deixar 5, ele vai dar a mensagem 2 vezes. Quer ver? Vamos executar de novo.
Aqui a gente também pode exibir ali chaves do dicionário dentro do for. Eu também tenho um vídeo aqui no canal só falando sobre dicionários, bem passo a passo. Vou deixar também o link na descrição. Tá? Se a gente executar aqui, ó, ele vai exibir ali todas as chaves que tem dentro do dicionário. A gente pode imprimir também a chave e o valor do dicionário, enfim. E a gente pode também usar o for para exibir informações de data frames, porque data frame eu acho que é o que mais a gente utiliza no Python, né? Quando a gente está trabalhando com análise de dados, tratamento de dados, enfim. Então aqui, ó, vou importar o pandas, vou criar um data frame, tá? E vou exibir o data frame só para depois a gente ver como que utiliza isso com o for. Olha lá, então a gente tem esse data frame aqui, pequenininho, e a gente quer fazer o seguinte, a gente quer exibir cada capital dele, ou seja, só essa coluna aqui, fazendo um for. Então, ó, toda vez que o for passar ali no data frame, aqui no campo do data frame, na variável capital, ele vai imprimir ali o conteúdo dela. Então, olha lá. E dessa forma, a gente utiliza o loop for com data frames e a gente pode fazer manipulações, operações, uma série de coisas. E agora a gente vai falar do loop while. Então, antes da gente falar do while, eu quero te dizer, caso você ainda não seja inscrito, se inscreve aqui no meu canal, porque toda segunda, quarta e sexta eu posto vídeos novos, sempre com conteúdo bem detalhado, passo a passo, na prática, e ainda disponibilizo os códigos fontes para vocês baixarem. Então, eu creio que isso vai te ajudar bastante. Se inscreve aqui para você sempre estar acompanhando os conteúdos novos. E vamos voltar agora aqui para o while? Então, primeiramente, qual a diferença, né, entre o while e o for? No for, ele vai executar ali o laço de repetição enquanto uma condição ali que a gente tem já pré-determinada for satisfeita. No caso, a gente tem uma lista de elementos no for com 10 elementos. A gente sabe que ele vai passar 10 vezes. E no loop while já é o seguinte, é meio que ao contrário. A gente tem que definir uma condição para ele sair do looping. Porque senão ele vai ficar ali no looping e não vai parar mais. Por exemplo, imagina aqui, ó, a gente cria uma variável contador e a gente vai fazer aqui, ó, while, que é enquanto, né, enquanto o contador for menor que 10. Enquanto o contador for menor que 10, ele vai fazer alguma coisa dentro dele. No caso, ele vai imprimir aqui o contador. E vai sempre colocar aqui, ó, contador igual contador mais 1. Então, olha só, vamos executar. Tá vendo? Então ele exibiu aqui 0, 1, 2, 3, até que fosse menor que 9. Se a gente colocar que for menor que 5, ele vai imprimir o contador. Beleza. Só que aí, olha só uma coisa. A gente tem que, diferente do for, a gente tem que passar uma condição para ele, né? A gente está falando aqui essa condição. A condição para ele fazer ali o looping é somente enquanto o contador for menor que 5. E aqui a gente está passando o contador, ou seja, o contador vai, cada vez que ele passar, vai somando mais 1 nesse contador. E quando for o contador chegar a 5, ou seja, ele para de fazer, porque ele só vai fazer enquanto for menor que 5. Se a gente colocar também menor igual, olha lá, ele vai fazer até 5. Se a gente colocar, por exemplo, maior que 5 e executar, ele não vai fazer nada, porque o contador está começando em 0. Agora imagina se a gente não coloca uma condição aqui, ou seja, se a gente não coloca dentro dele um contador que vá satisfazer essa condição. A gente não vai contar, ou seja, essa variável nunca vai chegar a 5. Se ela nunca chegar a 5, o while fica fazendo. Vai fazendo, até acabar a memória da sua máquina e travar tudo. Então por isso que a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente executa ele e se atentar a essa situação, porque se a gente estiver desenvolvendo um código maior, algo desse tipo, e a gente colocar para executar e a gente ali não colocou o while certinho ali com as condições de saída, tudo, ele vai ficar rodando até a máquina travar. E a gente, no loop while aqui, a gente também consegue colocar algumas cláusulas, por exemplo, a gente consegue colocar o else, olha lá, tá vendo? A gente coloca aqui, ó, x igual a 0, enquanto x for menor que 10, ele vai imprimir isso aqui, ó, o valor de x é tanto, o valor x ainda é menor que 10, somando 1 a 0, então ele está imprimindo isso aqui, ó, tá vendo? Aí a gente coloca aqui um else, para quando ele finalizar, ou seja, quando ele não tiver mais ali satisfazendo aquela condição, ele exibiu uma mensagem para a gente que foi concluído. Simplesmente é para exibir uma mensagem, ou seja, enquanto for menor que 10 ele vai fazer. Ah, não é menor que 10, ou seja, chegou a 10 ele vai parar?
aí ele vai exibir aqui essa mensagem. E tem 3 comandos também que a gente consegue usar no while, que são bastante eficientes, que é qual? O pass, o break e o continue, que eles fazem o que? Olha lá, aqui vamos voltar ao mesmo exemplo aqui do nosso contador. Então a gente declara uma variável como contador inicial 0 e a gente, enquanto esse contador for menor que 100, ele vai fazer o seguinte, ele vai checar aqui, ó, se o contador for igual a 4, ele vai parar, ou seja, break, ele vai dar um break. Se não, ele vai passar ou vai continuar, poderia ser também o continue. Então aqui depois ele vai imprimir o counter e vai somar contador igual contador mais 1. Então olha lá, apesar da gente colocar que o while iria fazer até o contador ser menor que 100, ou seja, até 99, a gente colocou uma condição aqui de parada, de break. Então assim que o contador for 4, ele vai parar. E se não for 4, ele vai passar. Só que aqui, como não vai passar de 4, porque ele já está mandando parar aqui, então ele parou, ele fez o 0, o 1 e o 2. Opa, agora é igual a 4, vou parar, vou dar um break. E o continue aqui, eu trouxe com o for. Mas ele pode ser utilizado tanto com while ou como com for, funciona da mesma forma. Aqui no comando de baixo a gente vai misturar while e for, então aqui eu já trouxe o continue no for, porque o que a gente vai fazer? A gente vai verificar aqui, ó, se dentro da string Python, se for igual ao H, ele vai continuar. Então, ó, olha só para vocês entenderem melhor, tá vendo? Então ele vai exibir aqui a letra. Então ele exibiu o P, o Y, o T e o... Opa, não exibiu o H. Por quê? Porque, olha só, o contínuo, a gente verificou, ó, é H? É, então ele não faz, ele continua. É tipo meio que pular, entendeu? Ou seja, toda vez que ele encontrar aqui determinada letra, ele continua, ou seja, ele dá um pulo. Vamos supor que a gente aqui, ó, não colocasse o H, colocasse o Y. Ele vai fazer então o P, o T, o H, o O e o N. Quer ver só? P, o T, aí ele pula quando a gente está falando assim, ó, if, né? Aquele item que ele está passando ali na interação for igual Y, você vai continuar, você não vai fazer isso, vai continuar. Deu para entender? Parece meio confuso, mas na prática a gente vai pegando. Mas é a única coisa que, assim, coloque em mente que é o seguinte, o continue é tipo de um pulo, né? Você continua sem fazer aquele. E agora vamos fazer um loop while e um loop for juntos. O que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai fazer um for inicialmente num range de 2 a 30. Tá? Então ele vai 2, 3, 4 até 30. Aí quando ele entrar no while, a gente vai colocar. Aí quando ele começar o for, o nosso j é uma variável que vai estar valendo 2. E a variável contador, counter, vai ser 0. Aí ele vai fazer o que? Vai ter um while dentro dele. Se o j for menor que o i, qual que é o i? Então ele vai começar passando 2. Então o for aqui vai começar no 2. Então ó, o j vai ser igual a 2. E o i aqui da nossa interação também é 2. E o contador é 0. Aí ó, o while j menor que i, j é menor que i, não é menor que i. Porque o j vai começar valendo, o j vai ser atribuído 2 aqui logo no início. E o i vai começar valendo 2. Então o que ele vai fazer? Então ele vai pular a primeira vez aqui, certo? Ele não vai entrar nesse while aqui a primeira vez, ele vai pular tudo isso e vai vir para cá. Se o contador for 0, ele vai atribuir 1 e vai voltar para cá. Na segunda vez, ou seja, quanto que vai valer o i na segunda vez? Vai valer 3. Aí ele vai entrar no while. O j é menor que i? É menor que i, porque o j é 2 e o i é 3. Aí ele vai fazer aqui, ó, se o i dividido por j, que é 2, for igual a 0, ele vai colocar aqui o contador igual a 1 e vai fazer j igual a j mais 1. Se não, ele vai fazer j igual a j mais 1. Para quê? Ele vai achar os números primos ali de 2 a 30. Tá? Então se a gente executar, olha lá, 2 é um número primo, 3, 5, 7, 11. Então olha lá, recapitulando, para a gente pegar certinho. O for, inicialmente, vai ser um for que vai começar em 2 e vai até 30. Só que o 30 é exclusivo, então ele vai só mostrar até 29. Até aqui, ok. Aí caiu aqui dentro do for, então j igual a 2. Inicialmente, i igual a 2.
e contador igual a 0. Aí, enquanto o J for menor que o I, nesse caso, o I é 2 e o J é 2. Então eles são iguais. Ele não é menor, o J não é menor. Então ele vai pular aqui, certo? E vai vir para cá. Aí ele vai ver, ó, contador igual a 0? Contador igual a 0. Aí ele vai imprimir aqui o número 2, que ele começou, vai colocar em um número primo. Vai voltar aqui o contador para 0 e vai voltar de novo para a segunda iteração do for. Segunda iteração do for. Qual que é o número agora? 3. E o J? O J é 2. O contador é 0. Aí ele cai no while. O J é menor que I, ou seja, o J é 2 e agora nessa passada o nosso I é 3. Então é menor. Aí o que ele vai fazer? Se o I, que o I está valendo 3, dividido, né, por J, ou seja, o módulo da divisão por J. Tá? Aqui não é dividido. Se fosse dividido era só barra. Aqui o sinal de percentual é o módulo da divisão. Então, ó, módulo da divisão por J é igual a 0? Não, não é, porque 3 dividido por 2, o que resta, o resto da divisão, não é 0. Então, ele vai fazer o quê? Ah, não é isso aqui, não é igual a 0, então ele vem para o else. Aí, o else ele vai fazer o quê? O J, então, vai valer J mais 1. Então, agora, dentro desse while, que ele não saiu do while, tá? Então, ele fez aqui, ó, J igual a J mais 1. O J era 2, então agora vai valer 3. Aí, ele fez aqui, então o J está valendo 3. Aí ele voltou para o while aqui, para o while aqui. Ah, o J é menor que... Não, não é, porque o J agora está valendo 3. Porque ele era 2, como somou 1 aqui, 3. Então ele não é menor que o I, ele é igual. Então ele sai do while. Sai do while, ele pula para cá. O contador é 0? Não, o contador não é 0. Então ele vai voltar aqui de novo para o for. Deu para pegar agora? Tentei explicar dessa forma bem em detalhes, porque inicialmente a gente vendo assim, if dentro de while, que está dentro de for, pode bagunçar um pouco. Mas se você está começando, é questão de prática mesmo, tá? Não se preocupa não. Eu quis trazer aqui bem detalhado, assim, passo a passo, com exemplos mais práticos e simples desses dois comandos, o loop for e o loop while, que é muito utilizado no dia a dia, quando a gente está utilizando Python. Para qualquer trabalho a gente utiliza esses comandos, seja para análise de dados, tratamento de dados, criação de modelos de machine learning, inteligência artificial, análise de sentimento e por aí vai. Tá, então eu quis trazer tudo bem detalhado para vocês. Eu vou deixar esse material disponível aqui na descrição do vídeo para vocês baixarem. E se você ficou com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, deixa para mim aqui nos comentários que eu te respondo o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.